Graças a Deus, graças a Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, em Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Hoje, permitindo o Senhor, eu quero concluir nesta série o texto, as referências aqui, a sessão que encerra a carta à igreja de Pérgamo. E o texto diz assim, a partir do versículo 12: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Versículo 17: Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Até aqui. Nós já vimos que o Senhor Jesus, falando com João e dizendo para que ele escrevesse essa carta destinada à igreja de Pérgamo, vai se apresentar, vai se revelar como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E esta revelação é justamente para que a igreja soubesse que o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, ou seja, Jesus, é aquele que tem este poder, esta capacidade, esta eficácia de provocar o discernimento entre a verdade e o engano. Então, o Senhor Jesus, ele fala com a sua igreja, ele se apresenta à sua igreja para trazer à tona, para revelar, para trazer luz, para esclarecer o engano que estava de forma sutil e sorrateira alcançando a igreja de Pérgamo. Porque o erro, o equívoco, o pecado da igreja de Pérgamo não estava diante da pressão, da perseguição, mas a igreja de Pérgamo estava se mantendo fiel, mesmo sendo perseguida, mesmo sendo difamada, mesmo sendo prejudicada em vários contextos ali da região onde ela vivia. A igreja estava se mantendo fiel. O texto que lemos diz que a igreja permanecia fiel ao nome do Senhor, não renunciando à fé, ainda que Antipas, ou seja, o pastor da igreja, que era uma fiel testemunha, havia sido morto. E nós vimos semana passada que Antipas, ele foi morto como? Ele foi colocado, segundo a história, dentro de um bezerro de bronze cheio de óleo e foi colocado no fogo. Então o fogo ia aquecendo, aquecendo e Antipas foi morto dessa forma. A igreja viu isso, mas ainda assim
diante desse risco de morte, dessa pressão, a igreja permanecia fiel ao nome do Senhor. Mas qual foi o pecado que Jesus viu na igreja? Foi a tolerância, a perseguição que vinha de fora. A igreja se comportava de forma correta, mas o engano que estava sendo disseminado por dentro, a igreja estava se comportando de uma maneira pecaminosa, ela estava sendo permissiva, ela estava adotando uma postura liberal. Então, exatamente nesse momento, o Senhor Jesus fala com a igreja através dessa carta, porque haviam pessoas no meio da igreja, que elas estavam comprometidas com os ensinos de Balaão, estavam comprometidas com os ensinos dos nicolaítas, que tinha a ver com a promiscuidade, com a comida dedicada aos ídolos, aos demônios, a imoralidade sexual como um modelo, um padrão de vida a ser seguido, vinculado, associado ao culto, à adoração. E a igreja de Pérgamo estava tolerando esse tipo de gente no meio da igreja. Vimos que a igreja de Éfeso odiava esses ensinos e as pessoas que viviam desta forma. Já a igreja de Pérgamo tolerava, aceitava. Era uma igreja que estava tentando viver o que hoje nós chamamos de politicamente correto. Ou seja, vamos tentar, equilibrar estas coisas. Você fica com o seu jeito de ser, eu fico com o meu jeito de ser, e a gente vai vivendo. Você fica com os seus princípios, os seus valores, eu fico com os meus, e a gente vai convivendo. Mas o grande desafio para a igreja, e é por isso que Jesus se revela como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, é justamente para quê? Para trazer esse tipo de divisão, para fazer essa ruptura, esta separação de um modo de viver que agrada a Deus e de um modo de viver que não agrada a Deus. E Jesus vem exatamente para expor isso, esse engano, e também ressaltar a verdade, a sua palavra, os seus princípios, os seus valores. No versículo 16, Jesus vai dizer: arrependa-se. Ou seja, embora não eram todos que estavam na igreja, que estavam tendo esta vida, esta prática pecaminosa e também induzindo outros, Jesus chama toda a igreja para o arrependimento. Ou seja, vocês podem não estar fazendo o que outros estão fazendo, mas vocês não estão confrontando, vocês estão tolerando. Então, é necessário arrependimento. E hoje eu quero me ater aqui com você a partir do versículo 17. E o texto diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Perceba que todas as cartas vão dar esta ênfase, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, e ao vencedor. Todas as igrejas estavam diante de um cenário que exigia uma postura correta. Todas as igrejas estavam sendo pressionadas em alguma área. Todas as igrejas estavam, sim, diante de verdades e diante de mentiras, diante de muitas oportunidades para honrar a Deus, mas também diante de muitas oportunidades para desprezar a vontade de Deus, o querer de Deus. Então, a palavra vem dizendo: ao vencedor. Então, diante desta percepção de Jesus,
diante daquilo que Jesus enxerga na igreja, diante daquilo que Jesus fala com a igreja para que ela adote aquela postura, para que ela se submeta à sua palavra, ele diz: ao vencedor. Então, o vencedor é aquele que ouve o que o Espírito está dizendo e vai dando passos de obediência. O vencedor, ou seja, a garantia de uma vitória numa perspectiva bíblica, está associada a obedecer o que o Espírito Santo diz à igreja. Então, a este vencedor, que diante daquilo que Jesus está apresentando, e que no caso de Pérgamo, a igreja de Pérgamo, era uma postura de tolerar o pecado, tolerar a conduta dos pecaminosos, tolerar um padrão de vida deturpado, fora dos princípios e dos valores do reino de Deus. Então, Jesus fala: você precisa se arrepender, e arrependimento tem a ver com uma mudança de postura, de conduta, de comportamento, não é simplesmente um sentimento, nós já aprendemos isso, mas são passos que revelam o arrependimento, são frutos de arrependimento que, na verdade, se manifestam por atitudes de obediência. Então, ao vencedor, aquele que olhar para a grande oportunidade de desprezar os meus mandamentos, mas obedecê-los, abrir mão das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos, e em alguns momentos até decidir, no caso da igreja de Pérgamo, não ser ou não adotar uma postura politicamente correta, é esse tipo de gente que vai ter o direito de ter acesso ao maná escondido. E aí, quando a gente olha para essa expressão de Jesus, darei do maná escondido, né? No Antigo Testamento nós temos a referência de que durante 40 anos o maná foi o alimento de Israel no deserto. Depois que o povo atravessou o Jordão e entrou na terra prometida, o que Deus instruiu Moisés a fazer, né? A colocar um jarro de maná dentro da Arca da Aliança e esconder à vista do povo. Nós temos essa referência em Êxodo, capítulo 16, 32 ao 34, que diz assim: disse Moisés: o Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná e guardem-no para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná, e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança, para ali ser guardado. Uma referência no Novo Testamento, em Hebreus 9:4, vai dizer assim: por trás do segundo véu, havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Há uma história, né, que ela não é tratada como uma história verídica, mas é tratada como uma lenda, né? É um fato lendário, que dizem que quando o templo de Salomão foi destruído, Jeremias, ele escondeu este vaso, né, que continha o maná, numa fenda, no monte,
E alguns historiadores dizem que esta referência de Apocalipse, né, e havia, segundo essa lenda, havia essa expectativa, essa curiosidade de saber onde está o maná escondido, onde está aí, de acordo com a lenda, ou seja, onde Jeremias colocou este vaso com o maná escondido. Mas isso não se pode comprovar, também não se pode ter uma referência precisa, exata, mas o que é importante para mim e para você, ao olharmos essa expressão de Jesus, falando a João para escrever a carta para Pérgamo, é que o maná era o pão que o Senhor deu ao seu povo. Êxodo 16:15 afirma isso. Quando os israelitas viram aquilo, ou seja, o maná, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Então o povo dizia: maná, o que é isso? Era o Senhor mandando pão. O pão descia do céu para alimentar o povo, para sustentar o povo. E Moisés, como um porta-voz de Deus, faz esta afirmação: isso é maná, sim, maná. Este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. O maná era o pão do céu. Salmos, nós temos uma referência. Salmo 78:24 vai dizer: o Senhor fez chover maná para que o povo comesse. O Senhor deu-lhe o pão dos céus. E aí, quando a gente vai para o ministério de Jesus, fica ainda mais claro, porque Jesus é o verdadeiro maná. Ele mesmo disse lá em João 6:49-51, os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Disse Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então fica claro que o que o Senhor Jesus está falando com a igreja, para aqueles que ouvem o que o Espírito diz às igrejas, e que se mantêm fiéis à sua palavra, na sua conduta, no seu procedimento, na sua maneira de viver, e que recebe esta promessa, a promessa de receber do próprio Senhor o maná escondido. Isso não quer dizer a respeito daquele jarro que pela lenda Jeremias escondeu, tampouco aquele jarro que Moisés guardou para as futuras gerações. A palavra estava dizendo, e ela continua dizendo, que o verdadeiro maná, o verdadeiro pão do céu é o Senhor Jesus. Então, ao vencedor darei o maná escondido. É como se ele dissesse: eu me revelarei a ele, eu mesmo me entregarei a ele, porque Jesus é o maná escondido. Agora o texto também fala: também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito. Essa pedra branca, quando você vai estudar, existem muitas linhas de interpretações, são várias, e nenhum historiador ele consegue afirmar qual é a verdadeira interpretação. Porém, eu quero mencionar aqui 3 dessas possíveis interpretações. A primeira delas é que esta pedra branca era a pedra que aos vencedores era entregue, né? Havia uns Jogos Olímpicos, enfim, e
os vencedores, eles recebiam uma pedra branca, e essa pedra branca era como se fosse uma entrada VIP para as celebrações dos jogos. Então, depois de um período de jogos, o que eles faziam? Uma grande celebração, e só entravam os vencedores, só os vitoriosos, só aqueles que tinham concluído, o grande desafio, as provas, e tinham chegado até o final, e eles eram então os vencedores, os vitoriosos. E o que dava a eles o direito de entrar nessas celebrações? Uma pedra branca. Uma outra possível interpretação era que essas pedras eram utilizadas pelos juízes nos tribunais, diante dos julgamentos. Os réus, quando concluía-se o julgamento, o réu recebia uma pedra. Se ele recebesse uma pedra preta, essa pedra dizia para ele: você está condenado. Mas, se depois de todo o processo do julgamento, o juiz desse a ele uma pedra branca, a pedra branca estava dizendo: você foi absolvido. Eu não sei se você já parou para pensar, essas possíveis interpretações, ainda que seja para o vitorioso, nós temos respaldo bíblico para dizer: a pedra branca então é para os vitoriosos, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, sim ou não, irmãos? Então, se você quiser ficar com essa interpretação, não há problema nenhum. Mas, se você for pensar também, absolvição, quando olhamos para Cristo, nele nós fomos perdoados, nele nós fomos absolvidos, nele nós fomos redimidos, e por causa dele, hoje nós temos livre acesso à presença do Pai. Já não há mais condenação, já não há mais culpa. Nós fomos absolvidos diante da realidade do pecado. Então, pode ser também a pedra branca que simboliza a nossa absolvição. E uma outra interpretação, essa é do arcebispo Trench, que diz que essa pedra branca pode ser uma das pedras que eram colocadas no peitoral do sacerdote, porque ele diz que a pedra que tinha o nome de Urim poderia ser uma pedra branca, até porque ele apresenta algumas outras referências em Apocalipse, que fala a respeito do sacerdócio, ou seja, o versículo 6 do capítulo 1 vai dizer: e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai, a ele sejam glória e poder para todos sempre. Apocalipse 5:10 vai dizer: tu os constituísse reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Ou seja, somente o sumo sacerdote tinha acesso, somente o sumo sacerdote desfrutava desse privilégio diante da arca, nessa experiência dentro do Santo dos Santos. Era ali que o sumo sacerdote vivia essa maravilhosa e extraordinária experiência de intimidade com Deus, a sua revelação só lá no Santo dos Santos, e é o sumo sacerdote, e ele tinha no peito essas pedras, e uma dessas pedras, nessa linha de interpretação, poderia ser uma pedra branca. Também, para nós, é uma possível interpretação, porque realmente Deus nos constituiu reino e sacerdotes, Nós oramos hoje no início do culto, falando que nós podemos entrar com confiança na presença dEle, diante do trono da graça, para encontrarmos graça em tempo oportuno. Quem é que chega tão perto?
Quem é que avança tão profundamente na presença dEle? Somente aqueles que Ele mesmo constituiu, somente aqueles que Ele mesmo disse: o caminho está aberto, pode entrar, porque você vai encontrar graça em tempo oportuno diante do meu trono. Então, esta é a pedra branca, e o texto também diz que nesta pedra vai ter um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Então, o maná escondido é Cristo, o novo nome também é Cristo, porque esta é a revelação do Senhor. Então, a autorrevelação íntima, prometida por Cristo ao cristão, neste paraíso, ou seja, esta recompensa ao vencedor, é algo privado, é algo pessoal, será conhecido apenas por aquele que o recebe. Então não é todo mundo, mas apenas por aquele que o recebe. Então, quem é que vai ter este acesso? Quem é que vai ter este encontro privado, que quando olhar para aquela experiência, aquela pedra vai receber dele mesmo a revelação de quem ele é? E esta é a nossa esperança. João vai dizer: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. A carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, vai dizer: agora, pois, vemos apenas como um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Vale a pena ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Vale a pena decidir obedecer. Vale a pena olhar para todos os manjares desse tempo. Vale a pena olhar para todas as oportunidades que estão diante de nós, oportunidades que vão trazer alimento para a carne, para os desejos, para as próprias vontades, e diante dessas oportunidades, repito, vale a pena dizer não, porque o que o Senhor Jesus está prometendo, quando olhamos para o Antigo Testamento, fica bem clara a sua motivação, o seu coração sempre foi sustentar os seus filhos, sustentar os seus servos, alimentar os seus servos, independente das circunstâncias, independente das pressões, das tensões, independente da realidade do deserto, como também da pressão que viviam os nossos irmãos durante o ministério de Jesus, aquela opressão por conta de uma má interpretação da lei, aquele peso, aqueles líderes religiosos, e agora a igreja de Pérgamo, diante desta inclinação para uma vida de
permissividade, uma vida de uma postura liberal. Aí vem o Senhor Jesus e fica claro, ao vencedor há uma recompensa que quando esse dia chegar, e na verdade eu não sei se você já percebeu, não é simplesmente uma expectativa de o céu chegar, mas já é uma convicção de que desde o momento em que eu decidir ser fiel ao Senhor, Ele já está me sustentando, Ele já está me guardando, Ele já está alimentando, Ele já está provendo. Não é uma coisa que a gente vai ficar olhando e vai dizer, eu estou só na pindaíba, olha o perrengue que eu estou passando, eu não vejo a hora desse céu chegar, eu não vejo a hora desse maná chegar, eu não vejo a hora dessa pedra ser entregue. Não, quando eu olho para o caráter de Deus, quando eu olho para o coração de Deus, eu vejo um coração generoso, eu vejo um caráter santo, eu vejo uma pessoa íntegra, que quando dá a sua palavra, ele cumpre. Então está lá Israel com uma promessa, mas agora a realidade é o deserto, mas tem uma palavra empenhada, tem uma promessa que foi liberada. Então ele diz, o meu povo não morre no deserto, o meu povo, ainda que passe fome, eu vou mostrar a eles, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da minha boca. O meu povo vai ser sustentado sim no deserto. Aí você olha para Jesus e vê esta declaração, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vê a revelação a João, e Jesus diz, eu sou o maná. Aquele que for fiel, viverá esta experiência de ser sustentado, de receber provisão em toda a sua maneira de viver. Então eu quero que você entenda uma coisa, há uma linha da teologia que interpreta essas questões escatológicas, que usa o termo de uma teologia escapista. Não sei quantos dos senhores já ouviram essa expressão, que é justamente o desejo de fugir dessa terra aqui. Quando pensam no céu, falam, não vejo a hora de sair desse lugar, porque o lugarzinho ruim, essa terra, essa vida, que é isso? Olha o casebre que eu moro, não vejo a hora das mansões celestiais. Olha essas ruas que arrebentam o meu carro, não vejo a hora das ruas de ouro. Olha só quanto perrengue, olha só quanto sofrimento, não vejo a hora de chegar ao céu, porque lá não haverá mais dor, lá não haverá mais lágrima, lá não haverá mais morte. Isso é uma maneira de olhar para o céu, tentando fugir da realidade, tentando escapar da realidade. Mas quando você olha para o ministério de Jesus, você vai ver Jesus ensinando os seus discípulos a terem uma postura correta diante dessa realidade de sofrimento, de perseguição, de luta, de prova. Ele mesmo vai dizer, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então quando nós olhamos Jesus falando, quando olhamos as Escrituras, e vemos esta revelação, fica claro que o maná, esta pedra, este nome, tudo já está disponível, irmão. É questão de tempo. O que nós lemos lá em Coríntios, agora nós vemos apenas como um reflexo obscuro, mas já é visto, já é percebido, nós já sentimos. Eu tenho certeza do céu, irmão, não sei você, porque a Bíblia diz que Ele colocou em nós a eternidade. Ou será que você não sente saudade de um lugar que você ainda nunca foi?
Sabe o que é a saudade do céu? É a eternidade que Ele colocou em nós, mas como isso é possível? Ter saudade de um lugar que eu ainda não fui? Claro, foi Ele que colocou dentro de nós. É por isso que nós entendemos, puxa, eu não sou daqui, mas ainda não é o tempo de eu sair daqui, e eu tenho que viver aqui, com a certeza que eu não sou daqui, eu sou de lá, e quem vive aqui, sabendo que é de lá, tem tudo que é do céu aqui. Ficou confuso ou não? Entendeu? Porque o grande problema é você viver na terra achando que é da terra. Você vive não tendo a noção, a clareza, a convicção de que você é peregrino. Então Ele enxuga as nossas lágrimas, sim. Ele nos consola, Ele nos conforta, mas não é só no céu, aqui também Ele faz isso. Ele cura as nossas feridas, sim, mas não é só no céu, hoje Ele ainda faz, Ele ainda sustenta, sim, mas não é só no céu, agora Ele está fazendo, Ele tem nos sustentado hoje, Ele tem se revelado hoje, então você e eu precisamos viver, sabendo que o céu é agora. Como isso é possível, pastor? Sim, isso é doideira, irmão, porque quando Jesus foi ensinar a oração, Ele falou, quando vocês forem orar, orem assim, Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Olha só, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como é. Jesus fala para Pérgamo, quando vencer, eu vou te dar um maná escondido. Pergunto para a amada igreja, o maná está no céu? O maná está no céu? Sei. O maná está no céu? Sim, mas Jesus falou assim, que seja na terra. O maná está na terra? O maná está na sua casa? O maná está na sua vida? Então, peraí, essa perspectiva muda tudo, porque a gente não fica vivendo que nem uns miseráveis nessa terra, não vendo a hora da trombeta soar e falar, quero sair daqui. Não, a gente começa a viver dizendo, o reino de Deus chegou aqui. O reino de Deus. O maná está aqui. Ah, mas a pedra, o novo... Meu irmão, a oração é o que está no céu. É possível viver aqui. E eu estou dizendo isso para que você possa ajustar, alinhar a sua perspectiva da eternidade, para você não ficar vivendo com aqueles sentimentos que às vezes vêm num ser humano, quando vêm os dias difíceis, os tempos difíceis, diante do pecado, diante da tentação, que você saiba, eu estou andando em fidelidade, eu estou andando em fidelidade, porque o Senhor tem se revelado a mim hoje, e é questão de tempo. A fidelidade hoje me leva para uma experiência pessoal, íntima, e é questão de tempo. Então, queridos, agora é a hora de desfrutar do maná. Agora é a hora de entender que você já recebeu uma pedra branca, que você
já sabe que nome é esse, porque é Cristo. O maná é Cristo, o maná é Cristo, o alimento é Cristo, a bondade é Cristo, a fidelidade é Cristo, a salvação é Cristo, o perdão é Cristo, é Cristo. Nós não temos outro. A esperança, a expectativa do nosso coração é Cristo. Ou você acha que a igreja vai chegar na eternidade e vai ficar procurando um jarro? Você acha? Às vezes a gente está lá, né, conversando na roda, e fala assim: quando eu chegar no céu, não vejo a hora de eu encontrar Adão, ter uma conversa com ele. Você acha que a gente vai chegar no céu com expectativa de Adão? A não ser que seja o segundo Adão, aí é outra história. Mas quando nós chegarmos no céu, e eu não sei se você pensa em chegar no céu, não sei, tem alguém aqui que pensa em chegar no céu? Não sei, né? Vai saber, né? Tem uns aqui que podem falar assim: não, pastor, eu não estou pensando em ir para o céu, não. Então você está pensando em ir para onde? Mas, porque só tem 2 destinos, né? Não vai ter o terceiro. Não adianta. Elon Musk pode até te levar para um outro lugar aí, mas você vai pagar caro? Vai. Mas quando chegar o dia que estiver diante de Deus, você já sabe, ou é céu, ou é outra pousada. Aquelas pousadinhas que pegando fogo, enxofre, sabe, aquela coisa assim bem. Mas não vou ficar falando disso não, né, irmão? Vamos falar do céu? Mas eu quero dizer para você, o Espírito Santo tem falado ao meu coração, vale a pena abrir mão das comidas desse tempo, para diariamente comer o maná do céu, intimidade com Deus, porque lá no céu, a comida vai ser essa. Os discípulos perguntaram para Jesus se ele estava com fome, até porque ele estava muitas horas, tinha viajado, tinha conversado com aquela mulher samaritana, eles tinham ido para a cidade para buscar comida, eles voltaram, Jesus estava lá, depois do meio-dia, e aí eles perguntam para Jesus: está com fome, Jesus? Jesus diz para ele: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Essa é a minha comida. Sabe, queridos, qual tem sido a sua comida esses dias? Porque na terra você precisa ter a dieta do céu. A sua dieta aqui na terra precisa ser a mesma dieta do céu. Qual tem sido a sua comida? Será que tem sido a sua vontade? Será que tem sido os seus prazeres? Será que tem sido os manjares, como foram colocados os manjares diante de Daniel? E ele teve esse discernimento e disse: não, isso não é um tipo de comida que eu vou comer. Não. Aqueles jovens, eles estavam para ser apresentados diante de Nabucodonosor, havia ali um protocolo, eles tinham que ser bem alimentados, tinham que ser bem tratados, e aí vem a proposta, porque tinha ali um responsável, nós não vamos comer esse tipo de comida, porque isso aqui não faz parte da nossa dieta, essas comidas aí com certeza, eles não disseram, mas eles sabiam, dedicada a ídolos, rituais, e aquele moço falou assim: mas eu não posso fazer isso, se eu apresentar vocês diante do rei, e vocês estiverem com uma má aparência, eu perco minha cabeça. Aí eles falaram assim: nos dê 10 dias, e depois você comprova, ou faz a comparação entre aqueles que vão comer esses manjares, e nós que vamos ter uma dieta diferente. 10 dias. Quando você lê
o livro de Daniel, você lá vai encontrar que depois de 10 dias, a aparência deles estava melhor do que aqueles que comiam dos manjares do rei da Babilônia. Sabe? Quando a dieta que você tem é a dieta do céu, que tem a ver com Cristo, tem a ver com os seus princípios, os seus valores, a sua palavra. Por isso que eu mencionei o texto: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui está a sua dieta. Quer viver bem nessa terra? Quer viver experiências do céu dentro da sua casa? Está aqui a sua dieta. Quer ter os seus filhos bem instruídos, bem fortalecidos? Está aqui a sua dieta. Quer ter uma vida abençoada financeiramente? Está aqui a sua dieta. Quer ter uma vida emocionalmente saudável? Está aqui a sua dieta. Quer prosperar no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios? Está aqui a sua dieta. Quer prosperar ministerialmente? Está aqui a sua dieta. Esta igreja vai crescer, vai amadurecer, vai se desenvolver, vai ter discípulos comprometidos com Jesus quando ela entender cada dia mais. Esta é a nossa dieta. Aqui está o maná. Aqui está o nosso alimento. Aqui está o nosso sustento. Aqui está a palavra que testifica a respeito de Cristo Jesus. Aqui está a possibilidade de trazermos o céu para a terra. Amém? Fique de pé, por favor. Quantos aqui desejam o céu? Não tem como. Ministério de Música, pode subir, por favor. Não tem como nós olharmos para esta promessa e não desejarmos o céu. Feche os teus olhos nesse momento. Comece a meditar no céu. Pastor, como que eu medito no céu? Como que eu penso no céu? Simples, pense em Jesus. Medita em Jesus. Porque o céu só é céu por causa de Jesus. O céu não é céu porque falaram para você de ruas de ouro. O céu não é céu porque falaram de mansões. O céu não é céu porque falaram que lá você talvez vai andar com o leão. O céu é céu porque lá nós vamos estar com Cristo. O céu é céu porque o céu é Cristo. O céu é Cristo. O céu é Cristo. É sim esse Jesus que deu a sua vida. Esse Jesus que te perdoou. Esse Jesus que te aceitou do jeito que você era, mas Ele começou a te transformar para tornar você do jeito que Ele quer. É esse Jesus. É esse Jesus que te amou, sendo você quem era. O céu só é céu por causa desse Jesus. Desse Jesus que te chama de irmão. Desse Jesus que diz: agora você tem uma família. Agora você é amado. Agora você é recebido. Agora você é aceito. Esse Jesus. Esse Jesus. Vai agradecendo a Deus pelo céu. Vai agradecendo a Deus. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei, há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a tua
todo louvor, vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor, vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor, vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor, vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor, vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar, quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor, vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor, vamos clamar, então vem, então vem. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Pega essa voz e cante, o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Aleluia, aleluia, aleluia. Digno é o Cordeiro que se entregou. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus
era algo a que devia pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Naquele grande dia, todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E sabe o que alegra o meu coração? É saber que eu não preciso esperar esse dia chegar para reconhecer a grandeza e o nome de Jesus. Eu posso fazer isso agora. Eu posso fazer isso agora. Nós temos essa liberdade de nos unirmos à adoração do céu. Nós temos esse grande privilégio de nos unirmos aos seres viventes que estão ali ao redor do trono, aos 24 anciãos, que se prostram, que tiram as suas coroas, e sem nem conseguir olhar para aquele que está sentado no trono, eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro, Santo, 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 Santo. Dá um ré maior, por favor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Que está sentado, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o seja a
minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Te adoramos, Jesus. Digno ser adorado. Digno ser adorado. Te honramos, te adoramos, te amamos. Te bendizemos, Jesus. Bendizemos, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. 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 Tu és santo. Tu és santo, tu és santo. Tu és santo. Tu és santo, Jesus. E canta lá baixo, anda lá baixo, anda lá baixo, anda lá e churi, canta lá baixo, anda lá baixo, churi, anda lá baixo. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Somente as mulheres, ao único. Homens agora, ao único, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. Levante as suas mãos e todos juntos vamos cantar. Coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus.
adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o